Alô? Alô, boa noite. Parece que não sou eu se eu não esquecer de ligar o microfone, né? Mas a minha esposa, a pastora Sabina, já me avisou ali. Então, um abraço para ela que está acompanhando, para todos os que nos acompanham nessa noite de estudo bíblico. A Lia já deixou ali uma mensagem. Já estou pronta para ouvir. Deus tem sido maravilhoso, colocando esses pastores tão abençoados, passando a palavra de Deus para nós. Boa noite. Obrigado, Lia. Obrigado que vocês têm acompanhado. São as formas que nós temos no momento de aprender da palavra de Deus, ainda que não possamos nos reunir fisicamente, mas também nos colocar sob a palavra de Deus, também nos colocarmos em oração, assim, unidos como irmãos e irmãs em Cristo. Boa noite da pastora Sabina ali, o áudio agora sim está funcionando, né? Então, boa noite. Quem quiser ir se manifestando ali, colocando um boa noite no chat, a gente vai saudando as pessoas que vão chegando. Hoje o nosso estudo bíblico é um texto muito especial, uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Quanta coisa a gente tem para aprender com essa parábola do filho pródigo. Ela é uma parábola que fala muito no fundo do ser humano. Seja qual for a situação que você está vivendo, seja qual for a tua situação diante de Deus, essa parábola ela fala de alguma forma a todos nós. E eu tenho certeza que se você acompanhar esse estudo, essa palavra também vai falar contigo, seja qual for a situação em que você se encontra. Afinal de contas, nós todos somos filhos desse mesmo Pai, somos filhos deste Pai Celestial do nosso Deus. Boa noite também para a Dona Odila, que vai nos acompanhando, a Clarice. Sejam todos e todas bem-vindos aqui à nossa live do Estudo Bíblico. Hoje, então, nós vamos aprender dessa parábola do filho pródigo, mas eu quero deixar um momento de louvor aqui. Vamos colocar o primeiro hino. Enquanto isso, o pessoal vai chegando e já vão se manifestando ali no chat. Vamos ouvir então o primeiro hino. Boa noite mais uma vez a todos os que nos acompanham, o pessoal que vai chegando aí. A Gisela já entrou ali dizendo que gosta muito dessa história do filho pródigo. Obrigado, Gisela, que tu tens nos acompanhado. O Vigand, boa noite. A Neide, lá de Brusque, boa noite, Neide, um abraço. Saudades de vocês lá de Brusque. E à medida que o pessoal vai chegando, então a gente já vai começando a conversar sobre essa parábola. Se você tem a sua Bíblia, gosta de acompanhar com a sua própria Bíblia, pode ir abrindo em Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15. E antes eu quero deixar aqui uma ilustração. Está aparecendo aqui do meu lado um quadro de um pintor muito famoso. Eu não entendo muito de artes plásticas, né? Mas essa história do filho pródigo, ela já ilustrou muitas obras de arte, tanto na literatura, quanto na pintura, na música. E acho que a mais famosa delas é esse quadro que eu estou colocando aqui. Esse é um quadro do pintor holandês Rembrandt, final DT, quem quiser procurar depois no Google aí essa imagem.
E ele, no século XVII, então, ele fez essa pintura chamada O Retorno ou A Volta do Filho Pródigo. Ele conseguiu colocar muito bem ali a expressão de todos os personagens dessa parábola. Depois a gente vai mostrar um pouquinho mais ali do que esse quadro também revela para nós acerca da parábola do Filho Pródigo. E antes de nós entrarmos no texto bíblico propriamente dito, a gente quer ver um pouquinho sobre o que é essa parábola, né? Então, meu boa noite também para a Luziana, que está entrando, para a Inilva, lá da Ilhota. Um abraço a vocês todos que estão acompanhando. Então, antes de nós entrarmos no texto bíblico, antes de nós começarmos a ler, parábola do Filho Pródigo, muito conhecida, acredito. Ela também é conhecida como parábola do filho perdido, ou alguns gostam até de dizer parábola do pai compassivo. Por quê? Porque o principal nessa parábola, a gente vai ver, não é tanto o filho, mas é o pai. E a gente vai ver também na parábola que tem 2 filhos ali, né? E o que é uma parábola, para a gente entender? Parábolas são narrativas curtas, é uma historinha curta, é uma história fictícia, não é uma história que aconteceu literalmente. Mas Jesus contava essas histórias, essas ilustrações, para, em linguagem figurada, falar das coisas do reino de Deus. Então, as parábolas, elas nos falam a respeito de Deus de uma forma figurada. Cada parábola ela vai ressaltar um aspecto de Deus. Então, as parábolas, Jesus não falava sobre Deus falando assim em forma de doutrina, de uma maneira direta. E nós também não temos como falar de Deus sem usar também de linguagem figurada, porque Deus transcende a nossa realidade. Então, isso é o que é uma parábola. E para quem estava no estudo bíblico da semana passada, que ali a gente leu um texto do Evangelho de Mateus, lembra que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados os evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm mais ou menos o mesmo ponto de vista. Muitas histórias, muitos ensinamentos de Jesus ali se repetem. O de João já é bastante diferente, né? Mas então Lucas, ele é um desses 3 sinóticos. Mas, apesar disso, de ter muitas coisas em comum com os outros 2 primeiros evangelhos, essa parábola do filho pródigo só aparece na Bíblia aqui em Lucas. Ela não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia. Então, ela faz parte daquilo que somente Lucas registrou. E quem foi esse Lucas que registrou provavelmente esse texto, esse evangelho? Lucas, se a gente procura lá na Bíblia, tem poucas menções dele, mas provavelmente ele era um amigo, um discípulo do apóstolo Paulo. Ele não conheceu, muito provavelmente ele não conheceu a Jesus durante seu ministério, antes da morte e ressurreição, mas ele se converteu depois. E provavelmente ele também não era de origem judaica, não fazia parte do povo de Israel. Mas ele se converteu ao cristianismo e então ele se torna um acompanhante do apóstolo Paulo, pelo menos em algumas partes do seu ministério. E a Bíblia também vai nos contar que Lucas ele era um médico, o autor desse evangelho, que é o mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos, que aparece depois dos evangelhos. Então, ele era um pesquisador. Ele não foi testemunha ocular de nada do que aconteceu, mas ele era um pesquisador. A gente poderia dizer um historiador, por assim dizer, e quis deixar isso registrado. E quando que essa parábola do filho pródigo ela vai aparecer aqui em Lucas? Nesse capítulo 15, Jesus está discutindo com os fariseus, com aquele pessoal chato lá da época, né? Os fariseus, os escribas, os entendidos da lei de Israel, né? E por que surge essa discussão? Porque Jesus ele está com o seu círculo de amizades próximos, seu círculo de amigos, ele tem pessoas que eram notoriamente conhecidos como pecadores, né? Havia ali meretrizes, publicanos, aqueles cobradores de impostos que ninguém gostava, né? Então esse tipo de gente circulava em torno de Jesus. E Jesus comia junto com eles, tinha suas refeições junto com eles. E isso ofendia os fariseus, que eram aqueles guardiões da moralidade em Israel, né? Então ali surge uma discussão. E Jesus, nesse capítulo 15, ele vai dizer várias parábolas para ilustrar qual que é a atitude de Deus diante daquelas pessoas que estão perdidas, que é muito diferente do que os fariseus tinham, né? Então,
a atitude de Deus diante de quem estava perdido. Então ele coloca ali antes dessa parábola, tem a parábola da ovelha perdida, também muito conhecida, a parábola da dracma, da moeda perdida, e por último ali a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, poderíamos assim dizer. O que é um pródigo? Pródigo é uma pessoa que gasta tudo que tem. Ela não consegue guardar dinheiro, ela não consegue se precaver para situações da vida. São pessoas viciadas em jogos, em drogas, outras coisas assim, que elas vão dissipando tudo que elas têm e acabam caindo na miséria. Não importa quantos dinheiro elas tenham na mão, elas vão acabar gastando isso tudo e acabam na miséria. É bem isso que acontece com o filho aqui da parábola do filho pródigo. Essa parábola ela pode ser dividida em duas partes, por isso a gente também vai fazer a leitura dela em duas partes. A primeira, que vai falar do filho mais novo, que é o filho pródigo, e a segunda parte vai falar depois do filho mais velho. E é por isso que eu falei no começo, ali na nossa saudação, que essa parábola ela fala com todos nós, de uma maneira ou de outra. Independente da situação que você está perante Deus, essa parábola ela fala muito forte conosco. Então, a gente vai fazer a leitura dela em duas partes. A primeira parte do filho mais novo, aí a gente comenta um pouco, e depois a parte do filho mais velho, e também comentamos. Se você quiser, ao longo desse estudo, deixar uma pergunta ou fazer um comentário, fique bastante à vontade para mandar ali nos comentários do Facebook. Quero deixar também o boa noite para a Cida, que entrou ali. Um abraço, Cida. Então, vamos entrar na primeira parte dessa parábola. Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Versículos 11 a 24, a parte que fala do filho mais novo, filho pródigo. Diz assim o texto bíblico. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui, então, a primeira parte dessa parábola, que fala do filho mais novo, filho pródigo. Como eu já disse, pródigo é aquela pessoa que gasta tudo que tem. Ela acaba caindo na miséria, seja por conta de um vício, de jogos, de jogatina, coisas assim. Ela acaba caindo na miséria. E foi o que aconteceu com esse filho mais novo aqui nessa parábola. Então, essa primeira parte da parábola, que fala do filho mais novo, ela vai nos mostrar alguns momentos aqui na vida desse filho pródigo. Então, lembrando, como eu já disse, a parábola ela é sempre uma história fictícia que ilustra alguma coisa sobre Deus. De vez em quando eu leio essa parábola do filho pródigo, algumas pessoas me perguntam assim: mas pastor, e a mãe do filho pródigo, onde é que ela estava? Ou por que o filho pródigo fez isso, fez aquilo? Não tem como a gente especular isso porque é uma história fictícia.
Jesus colocou ali esses personagens para ilustrar algumas coisas a respeito de Deus. A história é fictícia, mas os ensinamentos que ela nos traz são muito verdadeiros. Então, o filho pródigo, a princípio, ele se afasta de Deus. Essa é a primeira parte da parábola. Nos versículos 11 e 12 ali, esse homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu, ele se afasta do pai, aqui no caso, que Jesus quer usar esse personagem para ilustrar a figura do próprio Deus. Então ele se afasta como? Ele diz o seguinte para o seu pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele pediu uma antecipação da sua herança. Cada um dos filhos tinha a sua parte que lhe cabia na herança. O filho mais novo, até ele tinha direito, segundo a lei da época, a uma parte menor da herança. O filho mais velho tinha direito ao dobro dessa parte na herança, né? Mas a grande ofensa aqui está no fato de que o pai ainda estava vivo e esse filho já estava pedindo herança. Herança a gente recebe quando nossos pais falecem, né? Mas aqui ele pede a herança enquanto o pai ainda estava vivo. Então, imaginem vocês a dor que um pai não sente. Imaginem a dor que um pai não sentiria se o seu filho chegar assim, ó, me dá a tua parte da herança. É como se você estivesse morto. E esse filho vai e se afasta, né? Então, o que ele faz com esse dinheiro que ele pega, com esses bens, com essa herança? Ele vai para uma terra distante e o versículo 13 vai dizer: lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, era só festa, bebidas, comida de primeira, coisas luxuosas. Ele gastou tudo com mulheres, com vícios, com jogos. Teve uma vida regalada durante algum tempo, com todo esse dinheiro que ele recebeu do seu pai, com essa parte da herança. Boa noite também para Helena ali chegando, né? Então, esse filho, ele acaba gastando tudo. E quando ele gasta tudo, o que acontece? Versículos 14 a 16. Ele cai na miséria. Ele cai na miséria porque depois dele ter consumido todos os seus bens, vivendo aquela vida de prazeres, de festas e por aí vai, aquele país onde ele estava, que era longe de onde o seu pai morava, né? Veio uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. E vejam só o ponto em que chegou a miséria desse filho. A miséria dele chegou a tal ponto que diz que ele se agregou, ou seja, ele se tornou empregado de um dos cidadãos daquela terra, e este mandou ele cuidar dos porcos. Pessoal, para os judeus, povo de Israel, eles não podem nem comer a carne de porco porque ela é considerada impura. A religião deles proíbe comer a carne do porco, proíbe de se tocar num porco. Então, para ele, não é apenas uma questão de higiene, algumas pessoas acham que o porco é nojento, mas é uma questão também religiosa. O porco é considerado um animal impuro. Ele deixa a pessoa que toca ou que come ele também impura, segundo as leis, as regras da religião judaica. E esse filho aqui, então, lá nessa terra estrangeira, ele caiu numa miséria tão grande que ele teve que se sujeitar, ele teve que se submeter a cuidar dos porcos. Um trabalho que jamais o pai dele teria exigido, nem dele nem dos empregados, porque o judeu não criava porcos. Para ele isso era considerado uma coisa indigna, uma coisa impura. Mas ele vai, cuida dos porcos então, e a miséria dele era tão grande que diz o texto que ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. As alfarrobas era tipo uma vagem, assim, uma espécie de uma planta. Provavelmente os restos dessa planta, dessa comida, eram jogados para os porcos comerem. Então, a miséria dele era tão grande que ele tinha inveja dos porcos. Ele queria comer a comida que os porcos comiam. Uma boa noite também para o Edio nos acompanhando ali. Então ele cai na pior miséria. E quando ele está nessa maior miséria, então, ele tem um clique. O texto diz que ele caiu em si. No versículo aqui, no versículo 17. Essa é uma parte importante, um detalhe importante do texto quando diz assim, que ele caiu
em si. Ele percebeu o que ele havia feito de errado, né? Então, quando ele cai em si, isso é o arrependimento. Versículos 17 a 19. E quando ele cai em si, então qual que é a ideia dele? Vou voltar para... Ele cai em si porque ele lembra. Os empregados do meu pai são muito mais bem tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Então, mesmo que eu fiz essa ofensa tão terrível ao meu pai, eu pedi antecipação da herança como se ele já estivesse morto, mas quem sabe se eu me humilhar, pedir perdão diante dele, vai que ele me aceita ao menos como um empregado e não mais como filho. Então essa era a intenção dele, né? Então ele planeja um pedido de perdão, ali no versículo 18 vai dizer, o pedido de perdão dele era formulado assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Vejam como o pecado aqui não é simplesmente contra pessoas, mas em primeiro lugar, quando a gente cai em pecado, é contra Deus, né? Então, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí ele se levantou, pensou nesse pedido de desculpas, e se levantou e foi em direção à terra do pai dele, né? E então, nos versículos 20 a 24, vai acontecer a parte mais maravilhosa desta parábola, que é o elemento inesperado aqui nessa parábola, que é a forma como esse pai recebeu esse filho que havia ultrajado ele dessa forma. Vamos lendo os comentários que o pessoal vai deixando aqui. O Adelmo colocou assim: bonita essa passagem do filho pródigo. Mostra a tribulação por estar longe de Deus e a alegria quando se está com Deus. Isso mesmo, Adelmo, obrigado pela contribuição. O Daniel também está mandando ali mensagem, Daniel lá de Brusque, Daniel, Eliane e Udo, um abraço para essa família amada lá de Brusque. O Jackson aqui de Gaspar também nos acompanhando, boa noite, um abraço, Jackson. Mas então, como eu estava dizendo, o filho resolve se humilhar, pedir perdão ao pai, para ver se ao menos o pai o aceitava novamente, agora como se fosse um empregado, não mais como filho, porque ele via que o seu pai era tão bondoso que não somente os filhos, mas os empregados também eram bem tratados. E no versículo 20 a 24, a forma como esse pai recebe esse filho é o que vai nos mostrar o que Jesus Cristo quer nos ressaltar aqui a respeito do caráter de Deus. Versículos 20 a 24. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, o filho pródigo vinha se aproximando longe ainda do pai, quando seu pai o avistou. O seu pai o avistou lá de longe. Seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Vejam só que maravilhoso isso, que ele nem precisou chegar até o pai, mas o simples fato de que ele estava lá longe, o pai já o avistou e foi correndo em direção a ele. Então eles se encontraram ali na metade do caminho. Isso indica o que também? Que o pai sentia saudades do filho. O pai sentia saudades do filho, apesar da ofensa que o filho cometeu contra ele, ele desejava, ele ansiava por ter esse filho de volta na casa. Então, quando ele diz assim que o pai o avistou de longe, a gente poderia imaginar, quantas vezes será que esse pai não ficava lá de longe esperando, orando, procurando, torcendo para que esse filho retornasse? Quantos e quantos pais ou mães também não vivem essa mesma situação, né? De quererem se reconciliar com seus filhos e esperam, aguardam pacientemente. É isso que o pai dessa parábola fez. Ele não desistiu do seu filho, apesar do filho ter preferido viver longe dele, ele aguardava. Ele respeitou a liberdade do filho. Ele poderia ter dito: não, senhor, não vou te dar nada da herança, isso só quando eu morrer, né? Mas ele respeitou a liberdade do filho. Ele permitiu. Então o filho se afasta do pai por vontade própria, mas o pai permitiu, porque ele respeita a liberdade do seu filho. Mas ao mesmo tempo, o pai sente saudades. Isso dói no coração do pai, o afastamento desse filho. Mas quando o filho volta, então, ele já está esperando e ele corre em direção a esse filho para abraçar.
Notem que o filho tinha planejado um bonito pedido de desculpas, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno, etc e tal. Ele pensou em tudo isso para falar, mas quando o pai o avista de longe, ele vai correndo para lá, o abraça imediatamente, antes de ouvir o seu pedido de desculpas. Ele não teve nem tempo de dizer o seu pedido de desculpas, né? E isso está aqui no versículo 20, né? Ele o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Depois disso tudo, então, depois de ser recebido com um abraço, com um beijo do seu pai, somente depois disso tudo, então ele fez o seu pedido de perdão, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, o pai já havia perdoado antes mesmo que ele pedisse perdão. Antes mesmo de ouvir as explicações do filho, o simples aproximar-se já fez com que o coração desse pai se compadecesse. Então ele foi lá, correu em direção ao filho e o abraçou, né? E aí o pai manda aos seus servos preparar uma festa, versículo 22. Trazei depressa a melhor roupa. Ele estava com certeza esfarrapado, né? Pois ele cuidava dos porcos. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, ou seja, a dignidade de filho. Recebeu ele novamente, não como empregado, mas como filho. Ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, aquele novilho mais gordo que eles tinham preparado para quando precisasse uma festa, né? Comamos e regozijemo-nos, nos alegremos, né? Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então houve uma festa com a vinda, com o retorno desse filho pródigo. Qual seria a reação humana mais natural, talvez? Alguns até talvez perdoariam, mas antes, uma boa bronca nesse filho. Antes uma bronca, um castigo e aí sim o perdão. Mas o pai aqui ele não quer nem saber disso. Imediatamente ele já o recebe, o abraça, coloca roupas novas nele, anel, sandália, manda matar o novilho gordo e prepara aquela festa. Tamanha era a alegria por ter de volta esse filho que estava perdido. Então, por isso a gente diz que é também a parábola do filho perdido. Assim como nas parábolas anteriores, Jesus fala da moeda perdida, da ovelha perdida, aqui ele fala do filho perdido. Vamos voltar para aquele quadro que eu coloquei ali no começo, né? Um quadro do pintor holandês Rembrandt. Aqui eu vou destacar essa parte especificamente. Vocês podem ver aí na tela. Depois, quem quiser procurar no Google essa imagem, é fácil de achar, né? Do filho, do pai recebendo, acolhendo novamente o seu filho pródigo. Notem como esse pintor ele retratou muito bem aqui. O filho descalço ou com os calçados já arrebentados, né? Todo esfarrapado, a roupa dele. Por quê? Porque ele estava passando pela maior miséria, cuidando dos porcos, né? Com certeza o cheiro não estava muito agradável também, né? Cabelo raspado. Então essa era a situação desse filho, que ele saiu com um bom dinheiro, porque ele pegou a parte dele na herança e voltou, então, arrependido a esse pai. A gente poderia até pensar, que tipo de arrependimento foi esse desse filho? Porque será que ele se arrependeu só porque ele caiu na miséria, né? Será que ele se arrependeu só porque caiu na miséria? Se não tivesse acontecido isso, ele continuaria lá bem longe do seu pai, né? Mas não importa. O que importa aqui é a atitude do pai, porque o pai não quer ele nem ouviu as desculpas do filho, mas ele foi correndo, o abraçou, providenciou novamente tudo de melhor para ele. Tamanha era a alegria desse pai em ter esse filho de volta. E olha só, até alguém comentou aqui, a Gisela comentou: eu me emociono muito dessa história. O meu pai ia muitas vezes para nós, filhos. Então, com certeza, né, ainda mais nessa semana que nós comemoramos o Dia dos Pais, né, histórias que falam de família, elas tocam fundo no coração da gente. E isso é um dos principais ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Que Deus ele é Senhor, Rei, etc. Todas aquelas coisas que nós já sabíamos, que os judeus já sabiam também.
mas Jesus Cristo ressaltou que nós podemos chamar a Deus de Pai. Então, é um relacionamento de família, um relacionamento de amor e de afeto. Então, nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Boa noite também para Karen, que está nos acompanhando, e todos que vão chegando aí, né? Então, esse é o retorno do filho pródigo. Mais um detalhe aqui nessa pintura do Rembrandt, quem quiser procurar depois no Google, é Rembrandt DT no final, né? Esse pintor holandês, o retorno do filho pródigo. Notem as mãos desse pai ali. Estão olhando as mãos que estão ali? Uma das mãos está no ombro e outra está nas costas do filho pródigo. Esse pintor, ele colocou, então, uma das mãos, ela é forte. A mão que está ali no ombro é a mão forte. Então, isso indica a paternidade de Deus. Mas a outra mão, se vocês olharem, parece até que nem é da mesma pessoa, tá vendo? Uma mão é forte e a outra mão é mais delicada. Parece até uma mão feminina. Então, ele quis retratar aqui nessa pintura o afeto, o amor de Deus, que ele acolhe, e ele tem sentimentos que é como se fosse paternal ou maternal também, de mãe. Lembrando que, como eu disse, parábolas, elas falam em linguagem figurada, né? Então, a pintura, ela também tem esse caráter de falar para nós dos sentimentos, né? Dos sentimentos que essa história ela nos evoca aqui. Então, notem o sentimento que essa imagem ela traz para nós ali do acolhimento, né? As mãos, a mão mais delicada nas costas e a mão mais forte no ombro. Então isso denota também quase que uma posição assim de cura. Ele está curando as feridas do seu filho, né? Então essa é a situação em que o filho pródigo encontrou o pai. Boa noite mais uma vez ali a Lia. Mas, como eu falei para vocês, essa parábola ela tem duas partes. Agora a gente vai para a segunda parte que fala do filho mais velho, aquele que ficou em casa, né? O filho pródigo saiu, viveu a sua vida, gastou tudo. O triste da história do filho pródigo, que eu digo que muitas pessoas podem se identificar com essa história, é que o filho pródigo ele queria os bens do pai. Ele pegou a sua parte da herança. Ele não queria a companhia do pai. E quantas pessoas por aí a gente não vê que é a mesma coisa? Elas querem as bênçãos de Deus. Elas querem aquilo que Deus dá, mas não querem a companhia de Deus. Não querem Deus na sua vida, não querem Deus na sua casa, mas quando a coisa aperta, aí elas vão atrás, né? Elas querem um Deus que apenas dê o que elas necessitam, mas não querem usufruir disso na companhia e na presença desse Deus. Então é isso que nos ilustra a parábola do filho pródigo. Mas para essas pessoas existe a oportunidade, porque assim como esse pai ele avistou o filho lá de longe, Deus também ele está aguardando, ele está ansioso, ele está com saudade para que os seus filhos, as suas filhas retornem a ele. Mas vamos então para a segunda parte dessa parábola. Versículos 25 até 32, que vai falar da reação do irmão mais velho que ficou em casa quando o seu irmão mais novo voltou. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui então termina a segunda parte dessa parábola que vai nos falar desse irmão mais velho, né?
vamos ver como é que foi a atitude desse irmão mais velho quando o seu irmão mais novo retornou. Ele chega em casa, então está acontecendo aquela festa. Olhem só como Jesus ele gosta, ele nas suas histórias, nos seus exemplos, sempre é muito festivo. E na vida dele também, ele participou de muita festa, né? Então ali naquela festa tinha música, tinha dança. Então Jesus ele gostava de ilustrar as suas histórias com festa. E por isso eu acredito que Jesus, no seu ministério, ele também foi uma pessoa muito alegre. Não era uma figura carrancuda, assim, que não gostava de se alegrar, que não gostava de festa, né? Mas então, quando o filho mais velho se aproxima e vê aquela festa que está acontecendo, qual foi a reação dele? Versículo 28. Ele se indigna. Ele se indigna. Vejam que triste isso, pessoal. O filho que estava perdido retornou. O pai se alegra, manda fazer uma festa, mas o filho mais velho, em vez de ele se alegrar com o retorno do irmão, o que ele sente? Indignação. Ele não consegue se alegrar com o retorno daquele que estava perdido. Ele sente apenas indignação. Isso a gente vê no versículo 28. Se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai foi atrás também do filho mais velho, tentando trazer ele, reconciliar ele com o seu irmão, né? Versículo 29. Aí a resposta que o irmão mais velho deu ao pai. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, versículo 29, esse irmão mais velho, ele tinha convicção de ser uma pessoa justa. A gente chama isso de justiça própria. Ele se alegrava, ele se sentia muito satisfeito consigo mesmo. Essa é uma figura, talvez, que quantas pessoas hoje, religiosas, não sentem da mesma forma. Elas acham que por causa do seu comportamento, da sua bondade, elas são muito justas e elas merecem, simplesmente elas merecem que Deus dê tudo de melhor para elas, que Deus perdoe os seus pecados, né? Então, é a justiça própria. Jesus estava aqui falando diretamente com os fariseus, que a gente viu no começo do capítulo, que era com quem ele estava discutindo, né? Ele dá uma alfinetada ali nos fariseus e nos escribas que estavam ali, que implicavam com essa questão de que Jesus falava e andava com pecadores, né? Então o irmão mais velho aqui, ele se acha justo, ele se acha perfeito. E no versículo 30, ele diz, vindo porém esse teu filho, notem só como ele fala, este teu filho, não é nem meu irmão, mas ele chama de este teu filho, não é meu isso daí, né? Então, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ele se indigna, ele se acha justo em si mesmo, e ele aponta o pecado do seu irmão, que ele já nem chama mais de irmão, né? Ele chama de este teu filho. Não é exatamente o retrato que a gente tem aqui da justiça própria também nos nossos dias? Aquele que está perdido, muitas vezes a gente nem reconhece mais ele como irmão. A gente acha que a gente é melhor do que eles, né? E ele aponta para o pecado do seu irmão, não com o objetivo de fazer com que ele mudasse de vida. Isso é importante, pessoal, que muitas vezes as pessoas saem por aí com o dedo em riste apontando o pecado dos outros. Você fez isso, você fez aquilo, você é isso, você é aquilo. Mas qual que é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo dessas pessoas? Será que elas realmente, de fato, estão preocupadas com o bem-estar, com a salvação dos seus irmãos? Ou elas estão apenas querendo humilhar e se colocar numa posição superior? Eu me questiono muito isso quando eu vejo postagens em redes sociais também de irmãos nossos, de pessoas cristãs, que saem por aí apontando o dedo aos pecados dos outros, né? Seja de famosos, de pessoas desconhecidas, né? Apontando quantos outros são errados, são perdidos. Mas será que essas pessoas fazem isso de fato com uma boa intenção? De querer trazer de volta essas pessoas para a comunhão? Ou elas fazem isso com um motivo de desprezo, com um motivo de se sentirem superiores? Fica no ar essa pergunta. Qual é a nossa intenção
Qual é a intenção das pessoas que apontam o pecado dos outros e nem reconhecem no outro o seu irmão? Então, antes de apontar o pecado do outro, lembra que ele é teu irmão, que é tua irmã também. E lembra que, em primeiro lugar, o teu desejo deve ser trazer ele de volta para a comunhão e não humilhar, não ofender ele, né? Mas aí o pai responde, no versículo 31 e 32, meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. E aí ele repete novamente o que ele já havia dito há uns versículos atrás. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando o irmão mais velho aqui fala com o pai, ele diz, este teu filho. Mas o pai responde dizendo, este teu irmão. Você gosta de ser chamado, de ser reconhecido como filho ou como filha de Deus? Então, muito bem. Mas isso implica também reconhecer o outro como teu irmão, como tua irmã. Porque Deus não tem somente um filho, mas pela fé, muitos filhos é que Deus tem. Mas o irmão mais velho aqui, ele não queria saber disso. Ele já trata o seu irmão mais novo como perdido. E ele não consegue se alegrar pelo retorno do seu irmão. Isso é o mais triste aqui da história, né? E então o pai responde dessa forma. E eu pergunto para vocês, o filho mais velho, será que ele ficou de fora da festa? Aqui na parábola não mostra, né? Mas tudo indica que ele estava bravo, ele estava indignado e ele ficou de fora da festa. Jesus Cristo sempre ilustrava o reino de Deus nas suas parábolas com a figura de um banquete, de uma festa. Então a comunhão com Deus, ela é comparada por Jesus com uma festa, com um banquete. E aqui esse pai deu essa festa, esse banquete com todos os seus empregados, seus trabalhadores e aquele filho perdido que retornou. Então o reino de Deus é festa, é comunhão com Deus, é alegria. Mas a parte triste da história é que o irmão mais velho, ele fica de fora, provavelmente. O irmão mais velho, ele fica de fora. Ele mesmo decidiu se excluir por não ter misericórdia, por não ter compaixão do seu irmão. Ele acaba se excluindo da comunhão. Então, voltando para aquele quadro lá, olha aqui a imagem do irmão mais velho, né? Que o pintor colocou aqui nesse quadro. O irmão mais velho está com os braços cruzados, um rosto preocupado ou indiferente. Talvez o que ele está pensando aqui? Esse meu irmão gastou toda a parte dele, agora vai querer tomar da minha parte, né? Ele não quer partilhar. E ele não sente um pingo de alegria nessa imagem aqui, o pintor retratou. Não tem um pingo de alegria pelo retorno do irmão que estava longe. Quantas e quantas pessoas, quantas igrejas também não agem dessa forma? A gente é muito rápido em condenar, em julgar aqueles que estão afastados do caminho, aqueles que agem de maneiras que a gente considera inadequadas, né? Mas a gente parece que não tem esse impulso, essa vontade que o pai aqui tinha. Ele espera com saudades, ele quer ter esse filho de novo na sua comunhão. Mas o irmão mais velho não. Ele é indiferente ao que o seu irmão passou, ele é indiferente ao retorno do seu irmão. Então, muitos de nós também, infelizmente, também nos colocamos assim. E eu quero refletir com vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o pai dessa parábola, que afinal de contas é a personagem principal, né? O pai permite que o filho mais novo se afaste, ele respeita a liberdade do filho mais novo e não nega a parte dos bens que lhe cabia. O filho reconhece, no versículo 17, quando ele está passando por necessidade, lá cuidando dos porcos, ele reconhece que o seu pai era tão bom que até os empregados dele tinham fartura, né? Ou seja, Deus também ele é tão bom para nós, não apenas com aqueles que creem, com aqueles que o servem, mas Deus é bom para todos. Jesus Cristo também falou que Deus faz brilhar o sol sobre justos e injustos. As dádivas, as bênçãos de Deus estão aí para todos, para todos. Deus é generoso com todos, com todos. E no versículo 20, outra característica desse pai, sente saudades. Antes mesmo do filho fazer aquele pedido de desculpas todo bem formulado,
ele se aproxima e o dá o seu abraço, o seu beijo, o seu perdão, recebe ele novamente na dignidade de filho. Veja só, por causa do nosso pecado, Deus não precisaria nos receber como filhos seus, mas ele não apenas tolera a nós, mas ele nos recebe novamente como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, né? Então, ele responde com ternura ao filho mais velho também. Ele diz no versículo 31, tudo o que é meu é teu. Ele ama igualmente tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo que fez esse desaforo para ele, né? Não é agora que o filho mais novo é o preferido, mas ele se alegrou porque esse filho mais novo estava afastado e retornou. Ele ama aos dois de maneira igual, né? E essa história ela vai nos falar sobre uma questão muito importante. Por isso que eu falei que essa história fala para todos nós, né? A pastora Sabina colocou aqui. Essa história nos fala muito da misericórdia de Deus Pai, mas também dos irmãos e assim da nossa misericórdia ou falta dela. Verdade isso, né? Boa noite também para Cida, a Gisela também agradecendo ali, né? Então, a Gisela colocou ali, Feliz Dia dos Pais, pastor. Eu não sou pai ainda, né? Mas também deixamos o nosso Feliz Dia dos Pais para todos aqueles pais que nos acompanham e pais da nossa comunidade, né? E lembrando do nosso Pai maior, que é Deus. Mas, como a gente vinha refletindo, duas maneiras de se afastar de Deus: dentro e fora da casa do Pai. O irmão mais novo se afastou do seu pai fisicamente. Ele foi para longe. Ele queria as bênçãos de Deus, queria os bens, mas não queria a companhia do seu pai. Ele queria aproveitar tudo sozinho. Então essas são as pessoas assim que a gente diz que são visivelmente afastadas de Deus, não querem saber de nada, né? Mas também existe uma outra forma muito triste de se afastar do pai, que é essa forma do irmão mais velho, que continuava dentro de casa, mas o seu coração estava longe do pai, né? O irmão mais novo aqui, ele representa os pecadores notórios, aqueles que estão afastados da casa do pai, né? A liberdade mal usada acaba conduzindo à escravidão. Esse filho, ele queria ser livre. E, de fato, ele era livre. O pai deixou com que ele fosse. Mas o seu próprio pecado, o seu próprio erro, acabou levando ele à miséria. Não foi o pai que fez com que ele caísse na miséria para castigar ele, mas ele mesmo não soube gastar os seus bens, não soube administrar e caiu na miséria, longe do pai que dava tudo o que ele precisava, né? Então, isso nos mostra que a nossa liberdade, quando nós não fazemos o bom uso dela, ela acaba nos conduzindo à escravidão. Quantas pessoas assim, elas não pensam, eu sou livre para consumir o que eu quiser, então eu vou experimentar um negócio diferente aqui, né? É a sua liberdade. Mas aí vem o vício, né? Então a pessoa perde a sua a liberdade que foi mal utilizada, acaba fazendo com que ela se torne escrava. Foi o que aconteceu com o filho pródigo aqui, né? E outra forma de se afastar de Deus, representada pelo irmão mais velho, é aquele que vive na casa do pai, mas não tem compaixão. Aquela imagem que eu coloquei há pouco aqui, né? Do irmão mais velho. Ele vive na casa do pai, mas ele não ama o seu irmão. Isso, pessoal, é muito triste. Aquele que vive na casa do pai, ou seja, aquele que cumpre os preceitos da religião, é batizado, tudo certinho, frequenta, tem a sua vida religiosa, por assim dizer, mas ele não ama o seu irmão. E a palavra de Deus também nos diz que quem não ama o seu irmão, a quem vê, também não pode amar a Deus a quem não vê. Então essa é uma forma muito triste de se afastar do pai também. Se afastar do pai mesmo estando dentro da casa, né? Então esse irmão mais velho aqui representa a religiosidade sem compaixão. No nosso país não é difícil achar exemplos disso, está em todo lugar, né? É a religiosidade sem amor, sem compaixão. Fica com o dedo em riste apontando os erros, os pecados dos outros, mas não consegue se alegrar com o bem-estar do outro. Não consegue fazer algo para ajudar o próximo, né? Essa é a religiosidade sem amor, sem compaixão, representada aqui pelo irmão mais velho. Fica para nós então uma reflexão. Qual é a conversão mais difícil?
Qual parece ser a conversão mais difícil? Aquele filho que estava longe lá, na miséria, ele caiu em si. Ele teve que passar pela miséria para cair em si e entender o quanto o pai dele era bondoso. E esse filho que estava dentro de casa tinha tudo o que precisava, mas era difícil compreender a bondade do pai. Por quê? Porque ele achava que ele merecia tudo aquilo. Ele achava que o pai não fazia mais do que obrigação, talvez, afinal de contas ele era tão exemplar, tão obediente. Mas o pai não excluiu ele também. Ele próprio não quis participar da festa, ele ficou de fora do banquete, ficou de fora da festa por causa da falta de amor. Então, quando a gente vê assim algumas pessoas que saem massacrando os outros aí, chamando de pecadores e tudo mais, eu não me misturo com esse tipo de gente. Vamos tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque lá no céu, quem sabe, a gente vai se surpreender com o tipo de pessoas que a gente vai encontrar. Se tu não quer conviver, não quer andar lado a lado com determinados tipos de pessoas, então cuidado. Pode ser que você mesmo acabe se excluindo da festa, do banquete do reino de Deus. É isso que o irmão mais velho aqui mostra para nós. É a religiosidade sem amor. É a religiosidade que apenas julga ao outro. Esse também precisa de conversão. Quantas pessoas dentro das igrejas, dentro das religiões, também não precisam de conversão, né? A gente acha às vezes que conversão é só aquela pessoa que está totalmente afastada de igreja, de religiosidade, aí ela precisa cair em si. Mas algumas pessoas dentro das igrejas também precisam de conversão. Precisam compreender e abrir o seu coração para o amor de Deus. Onde é que nós nos encontramos? Essa parábola ela fala com todos nós, independente da nossa situação. Em algum lugar a gente se encaixa nessa parábola. E Deus é esse Pai amoroso. Se a gente está longe, Ele está lá nos esperando, com saudades. Talvez você é essa pessoa que Deus está esperando, aguardando de longe, respeitando a sua liberdade de ficar longe dele, se você quiser, mas sentindo saudades, esperando, aguardando o teu retorno para o Pai. Talvez também a gente seja aquela pessoa que já está na casa do Pai, mas aquilo se tornou algo tão automático para nós que a gente já sente que a gente merece aquilo. Então a gente vai perdendo o amor aos outros, a gente vai esfriando e assim, perdendo o amor pelo próximo, a gente perde também o amor pelo Pai. E para nossa reflexão, eu quero deixar aqui uma música. Como eu falei para vocês, essa parábola, ela inspira muitas obras de arte. E essa música que eu vou deixar, ela é uma obra de arte também. É um compositor chamado Stênio Márcios. Depois, quem quiser, pode procurar no YouTube, tem muita coisa boa dele. Ele é um cara que coloca as histórias da Bíblia em forma de música e poesia. Prestem atenção na letra dessa música que vai tocar, onde ele coloca ali o sentimento amoroso desse Deus, desse Pai. Vamos ouvir então. Chama-se Fim de Tarde no Portão e o autor é Stênio Márcios. Enquanto isso, se você quiser, pode ir deixando o seu pedido de oração também para nós. Vamos acompanhar essa canção. Cabeça branca ao relento, teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração.
Fim de tarde, se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Linda essa canção. A arte também nos aproxima de Deus. Para quem quiser procurar depois no YouTube, Fim de Tarde no Portão, o autor se chama Estênio Márcios. Aliás, todas as músicas dele são ótimas, assim, são músicas que nos elevam espiritualmente. Nós queremos nos colocar em oração nesse momento, queremos nos colocar em oração pelos motivos que foram enviados aqui, com essa parábola tão bonita que nos ensina tanto do amor, do caráter de Deus, o nosso Pai. Mandar um abraço aqui também para a Anitta, que mandou boa noite ali. Boa noite, Anitta. Seja bem-vinda. E a todos os que acompanharam essa transmissão, todos os que vão acompanhar depois também lá no YouTube. Temos sempre muitas pessoas acompanhando no YouTube, né? Nem todos conseguem acompanhar ao vivo, mas a gente quer se colocar nesse momento em oração. A Cida pede novamente pelo pai dela e por todos os pais nessa semana do Dia dos Pais, né? A Lia pede pelas pessoas que estão sofrendo em decorrência da pandemia e por aqueles que estão sofrendo também por causa dessa tragédia que aconteceu hoje lá no Líbano. Eu nem consegui acompanhar muito das notícias, eu estava preparando o estudo, né? Mas ao que parece foram dezenas de pessoas que perderam a vida e outras ficaram feridas numa explosão. Não se sabe ainda muito bem o motivo, lá em Beirute, capital do Líbano. A Helena pede pelo afilhado dela, o Simon, que está fazendo, amanhã completa 6 anos, parabéns para o Simon, né? Então nós queremos orar por esses motivos também. Boa noite para a dona Iraci, um abraço para a dona Iraci, né? Para todos os que vão nos acompanhando, e eu convido você a se colocar em oração juntamente comigo. Querido Deus, bondoso Pai, te louvamos, te agradecemos, porque como aquele pai que aguarda distante a chegada do seu filho que estava perdido, assim é o teu amor, assim é a tua bondade, Senhor, e nós queremos nos aproximar de ti, reconhecendo, sim, Senhor, que muitas vezes nós nos afastamos de ti e precisamos do teu abraço, da tua cura, do teu perdão. Te agradecemos porque tu nos acolhes novamente como filhos e filhas teus. Senhor, também nós reconhecemos que muitas vezes nós somos como aquele irmão mais velho, que embora esteja na tua casa, esteja sempre te servindo, falta-nos a compaixão, falta-nos o amor pelo próximo. Ajuda-nos, Senhor, onde quer que nós estejamos, seja qual for a situação da nossa vida, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos cair em si, cair em nós mesmos e perceber onde nós estamos falhando e nos aproximar de ti, sabendo que tu nos abraças, tu nos acolhes gratuitamente como teus filhos,
como tuas filhas. E assim, ó Pai, nós queremos te interceder pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que estão doentes, enfermas, por conta da Covid e outros motivos também, pelas pessoas que estão desempregadas, sofrendo. Te pedimos, Senhor, esteja com os médicos, também com os cientistas que estão atrás de vacinas, de curas para esses males. Esteja com aqueles que administram nossas cidades, nossos estados, nosso país, para que possamos chegar à cura, para que possamos sair desse momento tão difícil no qual nos encontramos. Queremos te pedir também pela vida do pai da Cida e por todos os pais das nossas comunidades, os pais daqueles que nos acompanham, que ajude, Senhor, a tua ajuda seja com cada um deles nessa bonita missão de pai, esteja com cada um deles, também com o meu pai e também com o meu sogro, assim eu te peço, a todos os pais da nossa família, da nossa comunidade e a todas as famílias também. Te pedimos, Senhor, pela vida do Simon, agradecemos pelo aniversário dele, 6 anos amanhã, que o Senhor esteja sempre presente na vida dele, fazendo com que ele cresça com sabedoria, no temor, no conhecimento do teu amor por ele e por cada um de nós. Intercedemos pelas pessoas que sofrem com essa tragédia lá no Líbano, por todos aqueles que perderam seus familiares, suas pessoas amadas, e também por aqueles que estão feridos. Ajuda-os, Senhor, nesse momento de recuperação. Ajuda também aquele país tão distante do nosso, que nós possamos também sentir compaixão por eles. E todos os motivos que estão em nossos corações, levamos a Ti através da oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado por acompanhar esse estudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, uma agradável noite também. Aqueles que pedirem oração depois, ali eu não tive tempo de ler, mas depois também com certeza a gente se coloca em oração por cada um desses motivos. Aqui temos as duas Cidas, né? A Cida mandou um abraço ali para mim e para Sabina, e a outra Cida pediu também oração pela mãe dela que está doente e tantos outros que estão enfermos. Cida, nós com certeza vamos orar também pela sua mãe, e que Deus abençoe a cada um de vocês, uma noite agradável de descanso, de reflexão na palavra de Deus, e tenham sempre a certeza que Deus é aquele Pai amoroso, não importa quais são os nossos erros, o quanto a gente se afaste dele, mas ele está sempre lá esperando, ele quer nos abraçar. Sintam esse abraço de Deus e uma boa noite a todos.